E aí, pessoal, chegamos ao 18º episódio da maior polêmica da história da música popular brasileira. Estou falando de Dalva de Oliveira versus Erivelto Martins. E nesse 18º episódio nós vamos falar sobre a nona música da polêmica, que é Palhaço. Detalhe, Palhaço é considerado por muitos críticos aqui, né, a nota negativa de todas as músicas da polêmica. E a gente vai tentar olhar como é que foi essa repercussão desse disco aqui, tá? Bom, em junho de 51, a Dalva de Oliveira lança um novo disco. Reparem aqui, ó, que no lado A, ou lado 1, tem um lindo samba, um samba história, um samba narrativo, samba que conta uma história do Rômulo Paes, compositor mineiro, que a Dalva de Oliveira grava numa belíssima, aliás, belíssima gravação, vale muito a pena ouvir. Só que no lado B, ou lado 2, a nota negativa, a música Palhaço, certo? E a música Palhaço é do Nelson Cavaquinho, do Oswaldo Martins e do Washington Fernandes. E o detalhe, a música Palhaço faz sim parte da polêmica também, certo? Bom, o que a gente vai tentar entender? Como é que foi essa repercussão para essa música agora chamada Palhaço? Reparem o que a revista do rádio diz, ela já anuncia, obviamente, que é mais uma música da polêmica. Vai continuar por mais tempo a luta musical Dalva de Oliveira versus Erivelto Martins. Palhaço é um samba de Oswaldo Martins e Fernando Martins, eles erram o nome ali, que a criadora de Tudo Acabado gravou em disco Odeon. Ou seja, anuncia já a questão da gravação e tudo mais, mas a revista do rádio já vai fazer uma nova crítica. A Odeon não apresenta nada de novo. A fábrica do Sr. Conde vai lançar o samba Palhaço de Dalva de Oliveira. E é só. E reparem que na mesma notícia, ela acaba propagandeando o disco do Trio de Ouro. Só que o disco do Trio de Ouro não trazia nenhuma música para polêmica. Por quê? Porque nesse ano de 51, o Trio de Ouro meio que parou um pouco com a questão da polêmica. Se a gente for pensar assim, o que saiu nos episódios lá do Diário da Noite já foram assim terríveis. Então o Trio de Ouro meio que não entra nessa polêmica no ano de 51. Então reparem, a RCA Victor acaba de lançar mais um disco do Trio de Ouro. Na face A está o bolero de Davi Nasser e Erivelto Martins, a duplinha, né? Quando o tempo passar. Aliás, um lindo bolero. Bom, vamos aqui à letra de Palhaço, então, mas só lembrando um detalhe, tá? Lá no Cine Pátria, o Erivelto Martins fazia o papel de palhaço Zé Catinga. Então, quando ele conhece a Dalva de Oliveira, ele fazia assim, ele se apresentava como palhaço. Então reparem que a letra se chama Palhaço. Alguns vão dizer que não tem nada a ver com a polêmica, outros vão afirmar que sim, e claro que ela está no meio de todo esse tumulto que vai acontecer. Reparem então a letra. Sei que é doloroso um palhaço se afastar do palco por alguém. Volta que a plateia te reclama. Sei que choras, palhaço, por alguém que não te ama. Enxuga os olhos e me dá um abraço. Não te esqueças que és um palhaço. Faça a plateia gargalhar. Um palhaço não deve chorar. Então, claro que todo mundo vinha aqui, né, via nessa questão, nessa letra, aquela ideia, né, de um tapa de novo no Erivelto Martins, só que o público não aceitou. Talvez dentro daquela ideia de que a Dalva poderia já sair dessa polêmica, parar com essas músicas todas aí, porque qual é a ideia, né? Bom, chega uma hora que arrefece, esfria, ou seja, a Dalva poderia, segundo, né, a ideia aqui do grande público, fugir um pouco desses ataques, assim, porque o público viu como um ataque. E detalhe, né, corria o boato até que a Odeon não estava a fim de lançar essa música, porque via potencial era exatamente em Sebastiana da Silva, o samba, aquele samba história do Rômulo Paes. Bom, o que vai dizer aqui o livro do Peri Ribeiro e da Ana Duarte acerca do samba Palhaço? Reparem, para enfrentar mais esses ataques, minha mãe ganha de Nelson Cavaquinho e Oswaldo Martins o samba Palhaço. Agora reparem o que o Peri diz. Uma sutil ironia à antiga profissão de meu pai. Ou seja, o Peri deixa claro aqui que houve sim, né, essa questão toda de uma ironia, de uma referência ao Erivelto Martins, tá? Só que detalhe, o livro Copacabana, ele mostra um ponto de vista diferente. Primeiro, ao dizer que o samba é lindo, e
e segundo, dizer que o samba não tinha nada a ver com a polêmica. Então reparem o que o Zusa Homem de Melo diz. A outra exceção na contenda, na briga musical, é o samba palhaço, uma joia que Nelson Cavaquinho deu de presente a Dalva de Oliveira. Embora esteja entre algo que de melhor nessa peleja, nessa briga, nessa polêmica musical, só forçando a barra é que se pode pretender que sua letra tenha sido construída em função do longínquo período em que o jovem Erivelto atuou em circo. Bom, então aqui nós temos nessa questão toda do Zusa Homem de Melo dizendo que não é música para polêmica, tá? Bom, e o livro A Noite do Meu Bem, do Rui Castro, coloca isto aqui. Os compositores continuaram a abastecer Dalva de Oliveira. Nelson Cavaquinho, assinando-se apenas Nelson, com Washington Fernandes e Oswaldo Martins, deu o samba palhaço. Bom, o que a revista do rádio vai dizer? Não teve a menor repercussão o último disco de Dalva de Oliveira. Palhaço definitivamente não agradou. Vai apanhar poeira nas prateleiras de discos na cidade. Bom, e a revista do rádio, claro que a crítica dela é em cima do quê? De um disco tão bom que tem uma música como Sebastiana da Silva, do Rômulo Paes, ela não admitia ter saído com samba ruim como Palhaço. Então essa é a grande crítica que a revista do rádio faz, ó. Reparem, perfeita interpretação de Dalva de Oliveira no samba de Rômulo Paes, compositor mineiro da Sebastiana da Silva. Procurem ouvir. E aqui, claro, fica também a minha dica, né? Se puder consumir o repertório todo do Trio de Ouro, todo da Dalva de Oliveira, façam, para vocês entenderem como é que essa questão toda do samba dos anos 40, pega já no começo, no meio dos anos 30, né? Mas samba dos anos 40, dos anos 50, certo? Grandes compositores, grandes interpretações. Procurem ouvir. Na nossa opinião, o que matou esta música foi sair do mesmo lado do samba palhaço. Dalva nunca deveria ter gravado tal samba. Em tudo isso, a maior culpada foi a Fábrica, ou seja, a Fábrica está citando aqui a Odeon. E ela volta ao assunto aqui, a revista do rádio. Voltando ao assunto do samba palhaço, o público não aceitou, de maneira alguma, a mais recente criação de Dalva de Oliveira. Na outra face está um disco, um samba muito bonito e bem interpretado pela criadora de Que Será que é Sebastiana da Silva. É pena que Sebastiana da Silva tenha saído ao lado de um samba tão sem graça como este tal de Palhaço. Bom, e aí a revista do rádio também, e eu trago aqui a revista do rádio porque ela foi uma potência da época, ela era semanal no ano 50, né, a partir do ano 50 semanal, e ela cobriu com riqueza de detalhes toda essa polêmica aqui, certo? Então, vocês podem ver que eu me forneço muito dos dados da revista do rádio. E a revista do rádio marca aqui que o Rômulo Paes, o criador de Sebastiana da Silva, ele estava triste, né, exatamente pelo samba dele ter saído do lado do Palhaço. Rômulo Paes, o autor de Sebastiana da Silva, ficou triste porque o seu samba saiu ao lado do samba Palhaço. Por quê? Porque a Dalva era um fenômeno de vendas. E esse disco vende pouco, logo vendendo pouco, o compositor ganha pouco também, certo? Bom, no próximo episódio eu vou trazer outra música da Dalva de Oliveira chamada A Grande Verdade. Enquanto isso, fiquem aqui então com Samba Palhaço e vejam aí se vocês gostaram ou não gostaram dessa música que faz parte da polêmica. Afastar do palco por alguém. Volta que a plateia te reclama. Sei que choras, palhaço, por alguém que não te ama. Enxuga os olhos e me dá
palhaço, faça a plateia gargalhar. Um palhaço não deve chorar. Sei que é doloroso um palhaço se afastar do palco por alguém. Volta que a plateia te reclama. Sei que choras, palhaço, por alguém que não te ama. Enxuga os olhos e me dá um abraço. Não te esqueças que és um palhaço. Faça a plateia gargalhar. Um palhaço não deve chorar.